Meu grupo vai abordar o tema de ligações químicas. Me chamo Pamela. Eu me chamo Laírton. Me chamo Laerte. E eu sou Cá. Eu fiquei com o tema de ligações iônicas. Ligações covalentes. Ligação covalentativa. E ligações metálicas. E é isso. Chama a vinheta! Olá, galerinha. Eu me chamo Pamela. E hoje a gente vai estudar um pouco sobre ligações químicas. Eu vou explicar o que é ligação iônica. A ligação iônica ocorre quando temos um metal e uma metal. Como nós podemos ver, o exemplo que nós temos de sódio e cloro, ou seja, o sódio está doando um elétron para o cloro. O cloro conseguia atingir os seus 8 elétrons na sua última camada de valência, de acordo com uma regra que ele explica, que para um átomo atingir a sua camada de valência, que são 8, formando cloreto de sódio, ou seja, quem doa o elétron vai ficar positivo e fraco. E quem recebe vai ficar negativo e ele vai ser nomeado ânodo. Bom, vamos falar agora sobre ligações covalentes. O que é ligações covalentes? O nome covalente já vem das ligações compartilhadas. Então, a ligação covalente é um elétron vai ser compartilhado para outro átomo. Por exemplo, aqui temos o gás de iodo, o I2, na sua forma molecular. Embaixo temos a forma de Lewis de como seria a estrutura de compartilhamento desses elétrons. O iodo está na família 7A da tabela periódica. Então, para saber qual é a família e quantos elétrons o átomo vai ter, você analisa a tabela e vê qual a família do período que o átomo vai estar, para você descobrir quantos elétrons tem na sua última camada. Então, o iodo ele tem 7 elétrons na sua última camada de valência. Para ele atingir a regra do octeto, que é para ser estável, com 8 elétrons, ele precisa ser compartilhado. Então, para formar o gás de iodo, ele vai ter que se ligar, ou seja, compartilhar um elétron com o outro iodo, como aqui a gente está vendo. O iodo tem 7 elétrons no seu átomo sozinho. E aqui temos outro iodo com 7 elétrons. Então, ele vai doar esse elétron aqui e os dois vão se formar uma molécula só, que é a molécula do gás iodo. Passa de ser 7 elétrons para ser 8. Aqui temos 2, 4, 6, 8, com esses dois compartilhados. E aqui embaixo forma a fórmula estrutural, que é a melhor ficha para saber quantas ligações teve. Temos umas ligações aqui, que uma ligação aqui foi uma ligação simples por causa que é só um tracinho, como o gás do iodo mostra. Mas como acontece essas ligações de acordo com a tabela periódica? Para a gente entender como funciona esses tipos de ligação covalente, a gente tem que analisar a tabela para saber a quantidade de elétrons e saber quais são os átomos que vão fazer essas ligações. E esse tipo de átomo temos os átomos de hidrogênio mais hidrogênio mais ametal e ametal com ametal, que vai acontecer essas ligações covalentes. Agora vamos representar para vocês os tipos de ligações que tem na parte da covalente. Temos ligação simples. Na parte da ligação simples, a gente vai mostrar para vocês o gás hidrogênio, o H2. Na sua forma de Lewis, o gás hidrogênio ele se estabiliza apenas com 2 elétrons, diferente dos outros átomos que estabilizam, depois carregando o octeto, se estabiliza com 8. Já que é só com 2 elétrons, ele vai se ligar a esses 2 elétrons, estabilizando tanto esse hidrogênio como esse hidrogênio. Na sua forma estrutural, ele vai ficar desse jeito. Então, como tem só um tracinho, é ligação simples. Temos também a ligação dupla, que aqui está sendo representado pelo gás oxigênio. O oxigênio, de acordo com a tabela periódica, está na família 6A. Então, se ele está na família 6A, ele vai ter 6 elétrons na sua última camada. Mas, como a gente já sabe, de acordo com a regra do octeto,
ele tem que estar com 8 elétrons para se tornar estável. Então, para formar o gás oxigênio, ele vai ter que se ligar, ou seja, compartilhar os elétrons com outro oxigênio. Então, ele vai compartilhar esses 2 elétrons aqui. Então, com 6 elétrons desse átomo, com 6 desse, os 2 vão ficar com 8 elétrons na sua última camada. Então, na sua representação estrutural, vai ficar o oxigênio com 2 tracinhos. Assim a gente sabe que esses 2 tracinhos representam uma ligação dupla. Mas tem agora a ligação tripla. A ligação tripla a gente vai mostrar aqui pelo gás nitrogênio, representada pelo N2. Na sua forma de Lewis, o gás hidrogênio está na família 5A da tabela periódica. Então, como é da família 5A, ele vai ter 5 elétrons na sua última camada de valência. Então, para a formação do gás nitrogênio, ele vai ter que se ligar com outro nitrogênio para formar essa ligação tripla, porque esses 3 elétrons vão se compartilhar com esses 3 elétrons, formando o gás nitrogênio. Na sua forma estrutural, o nitrogênio com outro nitrogênio tem 3 barrinhas, então a gente vai saber como vai funcionar esse aqui, que é uma ligação tripla. Agora eu vou mostrar para vocês outros exemplos na prática para a gente fazer aqui. Bom, agora a gente vai ver os exemplos dessas ligações. Aqui temos a molécula do HCl, do ácido clorídrico. Como a gente vai conseguir fazer essa ligação? Primeiro, a gente vai ver qual período e família o hidrogênio e o cloro está. Analisando a tabela, você vai ver que o hidrogênio está na família 1A, então ela só tem um elétron na sua última camada. Já o cloro, ele está na família 7A, então ele vai ter 7 elétrons na sua última camada de valência. Então ele vai colocar os pontinhos representando os elétrons. A gente colocou os elétrons, agora vamos saber como funciona essa ligação. O hidrogênio, para estabilizar, de acordo com a regra do octeto, precisa de 2 elétrons, o cloro de outro. Então vai haver um compartilhamento de elétrons. Então eles vão se compartilhar. O elétron que compartilhou com o cloro vai se unir com o do hidrogênio, formando os 2 elétrons que o hidrogênio precisa, e um elétron que o hidrogênio tem vai se compartilhar com o elétron que falta do cloro para se estabilizar em outro. Na sua forma estrutural do HCl vai ficar desse jeito: H-CL. Então a gente vai descobrir que o ácido clorídrico, HCl, tem uma ligação covalente simples. O CO2 também é na mesma linha de raciocínio. A gente vai ter que olhar na tabela qual família e qual período o átomo de oxigênio e do carbono vão estar. Começando com o carbono, a gente sabe que o carbono está na família 4A. Então, ele tem 4 elétrons. Então, vamos colocar um elétron aqui, outro elétron aqui, aqui e aqui, formando seus 4 elétrons. O oxigênio está na família 6A da tabela periódica. Então, ele tem 6 elétrons na sua última camada. Então, vamos colocar os 6 elétrons. Como acontece essa ligação? O oxigênio e o carbono, para se estabilizar, vão ter que ter 8 elétrons, de acordo com a regra do octeto. Então, esses átomos, esses elétrons aqui, eles vão ser compartilhados. Estabilizando o oxigênio, deixando ele com 8 elétrons, com o compartilhamento dos 2 elétrons do carbono, e o carbono se estabilizando com os 4 elétrons do lado pelos 2 oxigênio. E a sua fórmula estrutural vai ficar O, 2 tracinhos, C, 2 tracinhos, O. Então a gente vai ver que vai ser uma ligação dupla. Gente, só para deixar aqui em ênfase, para aluno superior, a gente não utiliza esse tipo dessa caixinha envolvendo esses 2 elétrons. É mais para os alunos entenderem que está sendo compartilhado.
para as pessoas do estudo superior, eles só utilizam só o elétron, entendeu? Porque se colocar uma questão vai estar errado, porque a gente vai já saber que o hidrogênio vai estar doando o cloro. A gente só coloca essa caixinha para mostrar melhor, para explicar para os alunos que está havendo uma ligação covalente. Então é isso, gente. Essa foi a ligação covalente. Agora meu amiguinho vai explicar para vocês ligação covalente dativas. Boa tarde, eu me chamo Laerte. Minha parte do conteúdo de ligações químicas foi ligação covalente dativa. Não sei se vocês sabem, mas uma ligação química é a união de átomos para a formação de uma molécula. Como meus amigos já apresentaram anteriormente, uma ligação iônica é a doação de um metal para um não metal, para assim estabelecer o octeto. Na ligação covalente, esses átomos compartilham elétrons para obter o seu octeto. E na ligação covalente dativa não é diferente. Eles compartilham o elétron, mas tem um porém. Na ligação covalente dativa, isso não é diferente. Um átomo que está instável doa ou empresta o seu par de elétron para um átomo que ainda está instável. Vamos para alguns exemplos. Na molécula de dióxido de enxofre, como vocês podem ver, o enxofre é o átomo central e tem 2 oxigênios. Vimos aqui que esse primeiro oxigênio está estável, porque ele já estabeleceu a regra do octeto. Está com 8 elétrons na sua última camada. E o outro oxigênio, o átomo de enxofre, ele precisou emprestar seus 2 elétrons para o oxigênio, para eles se compartilharem elétrons e estabelecer o octeto. Do mesmo modo, na molécula de ozônio, representada por O3, um dos oxigênios vai ser o átomo central. O primeiro oxigênio vai já estar instável, por ter os seus 8 elétrons na última camada, só que vai ficar um oxigênio instável. Então, o oxigênio que está com um par de elétrons disponível, vai emprestar para esse oxigênio, para ele se compartilhar elétrons e ficar estável. Como vocês podem ver, a fórmula estrutural dessas duas moléculas está representada por O, 2 tracinhos, enxofre, 1 tracinho, oxigênio. E por que isso acontece? Bom, isso acontece devido ao átomo de enxofre ou o átomo de oxigênio ou o de nitrogênio está fazendo mais ligações do que ele deveria para explicar a molécula. Para a molécula existir, ela tem que estar relacionada com a teoria dos pares eletrônicos. Bom, e ainda, na ligação dativa, como vocês podem ver, um único átomo pode doar esse par de elétrons que está disponível. Somente um átomo representado na molécula pode fazer a doação do seu par de elétron para o outro átomo que ainda não está instável. E, sobretudo, eles estabelecem essa regra do octeto, que está estável com 8 elétrons na sua última camada, e assim vai formar as moléculas que eu tenho aqui. Tenho uma molécula de dióxido de enxofre, ozônio e ácido nítrico, como vocês podem ver aqui. Bom, é isso. Boa tarde, meu nome é Carla. Hoje eu vou explicar para vocês o que é ligações metálicas. Ligação metálica, eu vou explicar para vocês primeiramente o conceito. Ligações metálicas são quando um metal está ligado a outro metal. Isso
receber, ele vai doar. E por conta disso, ele não tem como se tornar eletronegativo, ele não tem como ser negativo. Como eu expliquei, eles doam elétrons, ou seja, eles se formam cátions, ou seja, eles vão ser sempre positivos. O que explica isso? Uma teoria que explica essas ligações metálicas é a do de elétrons. Como vocês podem ver aqui, os elétrons estão todos positivos, ou seja, esses óleos, como fala aqui, são todos positivos, ou seja, eles estão doando para outro elétron. E não tem como ele ser negativo. Aqui, né? Aqui a gente pode ver que eles são bons em fontes de calor e eletricidade, porque como eles conseguem se mover e se misturar, acaba que eles sendo bem mais fortes. Como ele vai doar, ele vai ser bem mais forte por ser positivo, inclusive. Uma característica bem importante dos metais é que eles sempre vão ser sólidos, exceto o mercúrio. Como vocês podem imaginar, um alumínio, ele vai ser sempre sólido e ele é um metal. Outra característica bem importante é o brilho metálico. Todo alumínio, todo metal, ele tem um brilho metálico. Ou seja, como eu posso explicar isso? Quando a gente está, vamos dizer, alinhando um alumínio, ou seja, uma panela, vamos dizer assim, a gente percebe que dá para ver o nosso rosto, porque ele já vai estar bem limpo e bem polido. Ou seja, a gente vai conseguir ver a nossa face, inclusive, por causa do brilho dele, que ele é característico metálico. Quando a gente está descascando um fio, por exemplo, ele tem vários, podemos fazer uma ligação com aqueles fios, ou seja, os metais. Se a gente ligar um metal a outro, a gente vai conseguir o quê? Fazer que tenha energia, quando, por exemplo, uma tomada. A gente sabe que tem aqueles fiozinhos ligados um ao outro. Se a gente consegue ligar ele, a gente consegue ligar um aparelho. E isso é um fator importante dos metais. E isso ocorre por quê? Porque quando o fio ele é interessado ao outro, ele vai ter uma maior força de atração. Ou seja, eles não vão conseguir se separar facilmente, porque eles vão estar ligados um ao outro. Como, por exemplo, também no elevador. Aquele fiozinho que, poxa, ele não tem como parar, porque a força de atração dele é muito forte. E por ele ser um metal, fica difícil dele se torar. Ou então, vamos dizer assim, ele tem um ponto de fusão e impulsão bem maior. Se a gente quiser queimar um alumínio, a gente não vai conseguir, por conta só se realmente tiver uma temperatura muito grande mesmo, que vai conseguir derreter ele, mas se não for, isso é bem difícil, por conta que a densidade também é muito maior. Eu espero que vocês tenham entendido a minha parte e que saibam o que é realmente ligações metálicas. Como eu falei no começo, ligação metálica é quando um metal está ligado a outro metal. Como uma outra característica bem importante que, diferente do iônico, os metais eles vão doar, já os iônicos não, eles vão receber. E por isso que eles ficam negativos. E é isso. Obrigada. Bom, quero agradecer a atenção de todos e todas e espero que tenham compreendido o assunto.